Irmãos queridos, a mim, o Senhor me tem dado uma grande alegria e satisfação de servi-lo como ministro da palavra pela Igreja Presbiteriana do Brasil, já ordenado há mais de 2 décadas. Na última experiência, essa última fase da vida tem sido envolvido com um trabalho missionário. Eu compartilho com algumas pessoas que muitos vêm entender qual é propriamente a natureza ou a diferença entre o chamado pastoral e o chamado missionário, além da evidente e essencial marca da distinção geográfica. Há um texto bíblico, e eu convido todos a abrirmos a palavra de Deus nesse texto, que serve de base para aquilo que norteia a minha própria compreensão do trabalho missionário e que vai, nesta noite também, nos apresentar luz para que compreendamos o desafio do ministério da Igreja do Senhor como um ministério intencional em cumprimento da vontade de Deus, da chamada de Deus para a vocação da Igreja do Senhor. É o texto de Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Nós já oramos, rogando ao Senhor a iluminação do seu Espírito pela ministração bíblica, e queremos que Deus assim já ouviu a nossa oração. Portanto, passo imediatamente à leitura da palavra do Senhor Deus. Romanos 15, versículos de 14 a 21. Por favor, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças e até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos expor. A verdade sobre a obra eclesiástica pode ter sido bem resumida para que nós compreendamos do esforço consciente da igreja, ou intencional para cumprir todo o chamado de Deus para o seu papel, descrito nos capítulos que foram até mesmo adicionados pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América na Confissão de Fé, e que foram incorporados, que é que nós usamos. Normalmente nós dizemos Confissão de Fé de Westminster, mas na verdade, com o acréscimo de 2 capítulos finais, eu gostaria de destacar apenas uma frase que diz que é responsabilidade da Igreja do Senhor manter a obra de Deus onde ela já está estabelecida e esforçar-se para ampliá-la onde esta obra ainda não está presente. É este binômio da manutenção do trabalho vigorosamente forte e do esforço de estender o reino de Deus nos lugares em que ele ainda não chegou, que é o cumprimento do que disse o Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da Igreja do Senhor. É curioso que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando, referente até mesmo a esse texto, como se a ideia fosse contrária, que a igreja vai resistir aos ataques do inferno. Ele diz, não, quem está atacando é o reino de Deus, que está reconquistando um mundo que foi afetado pelo pecado, e olha, cuidado inferno, você não vai resistir ao ataque do reino de Deus, ao avanço do reino de Deus pela terra. Essa certeza de que Deus tem um reino seu, de reconhecimento do seu senhorio, da sua grandeza, e que está em expansão até quando o último dos eleitos for alcançado e Cristo retorne, é que leva a igreja a ousadamente anunciar o Evangelho do Senhor. Não haverá oposição mais forte do que o Senhor como a força operante da sua graça. Porém, cumprir
assumir este papel, esta vocação eclesiástica e missionária, as duas relacionadas, nem sempre foi tão fácil da parte da igreja, porque nem sempre nós temos muita clareza do que Deus quer para nós. Nesta noite eu gostaria de refletir com você sobre esse texto, pensando no tema de uma atuação ministerial intencional. Atuação ministerial intencional. O que significa? Uma ação da parte da igreja, só que resultado de uma intencionalidade, uma reflexão, fruto de convicção bíblica que me leva à ação. Particularmente me preocupa isto, porque eu não digo cansado, porque parece que a pessoa está ficando já esgotada, mas estou bastante acostumado a ver a igreja se mobilizando para missões com apelos emotivos, estatísticos, humanistas e sem uma convicção bíblica do envolver-se. Muitas vezes a abordagem missionária é feita na igreja à base do apelo emotivo. Muitas vezes nós ouvimos missionários mostrando fotos de crianças com pobres, doentes e com tantas dificuldades, e dizem: olha, eu me dispus para ir para lá, quase que dando uma indireta, está dizendo: eu me dispus, vocês, no mínimo vocês têm que dar oferta, porque já que vocês não têm coragem de ir, eu tenho, não é? E fica aquele clima meio assim, constrangedor no meio da igreja. Definitivamente, isso não pode ser uma motivação para nós nos envolvermos, uma motivação humanista, uma motivação libertária, social, e por isso que é mais fácil vender um campo missionário em lugares de carências mais extremas, economicamente, ou em termos de saúde, não é verdade? Mas deve ser uma convicção bíblica. O que Deus quer? O que Deus estabeleceu? Qual é a vontade de Deus quanto à atuação da igreja? Bem, é precisamente sobre isso que Paulo vai falar nestes versículos que nós lemos. Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, a igreja que vivia, que estava estabelecida e que se reunia na capital do Império Romano, que naquele tempo, no primeiro século, era o maior império do mundo, que dominava o mundo ocidental conhecido. Roma foi, segundo as informações registradas, a primeira cidade do mundo a ter mais de 1 milhão de habitantes. Imagine isso há 2.000 anos atrás. Você está no centro urbano com mais de 1 milhão de habitantes. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Ainda assim, a vida foi possível e foi próspera nesta cidade, com os recursos de engenharia que eles tinham de então, de coleta de águas, com declive pequeno da construção. Ele conseguiu, pelos seus aquedutos, distribuir água para toda aquela população de 1 milhão, e disse até hoje uma frase que diz: todo caminho leva a Roma. Roma estruturou-se no mundo e dizia que levava a Roma porque ela construiu estradas, algumas das quais sobrevivem até o dia de hoje. Uma cidade fantástica, conhecida como a cidade eterna, ou a cidade das 7 colinas. Não se sabe exatamente como nasce a igreja em Roma. Há algumas especulações. É possível que tenha sido fruto de convertidos já no sermão de Pedro, no Pentecostes, quando pessoas do mundo todo lá estavam presentes, e possivelmente alguns romanos. É possível que tenham sido pessoas que tenham se convertido em outras ocasiões e tenham mudado para Roma em busca de novas oportunidades, como ocorre na história da humanidade, não é verdade? Eu me formei na Escola Técnica Redentorista em Telecomunicações, saí em busca de uma oportunidade de trabalho. Fui para Recife, não foi Roma, é um pouquinho mais perto, mas já era uma cidade um pouco maior. Muitos de vocês aqui se formaram em alguns outros lugares, imigraram e vice-versa. Pessoas que se formam aqui e vão em busca de desenvolver a sua vida. Assim ocorreu naqueles dias também. O fato é que nós não sabemos como nasce a igreja de Roma, mas que ela estava estabelecida. E era uma igreja importante, numa cidade importante. Não era conhecida ainda pessoalmente do apóstolo Paulo. Ele então escreve esta carta para apresentar como que um roteiro resumido da mensagem cristã. De todas as cartas escritas por Paulo, reconhecidamente se tem a carta de Paulo aos Romanos como a mais sistematizada. Temas importantes da teologia cristã são elencados ali capítulo após capítulo. E depois de ele apresentar essa verdade geral de que é o seu conteúdo, ele traz algumas aplicações práticas à vida cristã a partir do capítulo 12. Até que ele chega nesse ponto e diz: bem, por que eu estou apresentando tudo isto para vocês? E basicamente o que ele diz: eu quero contar com o apoio de vocês nesta empreitada missionária. Vocês são a igreja da capital do império, igreja importante, de referência, e vocês têm o privilégio e a responsabilidade de estar comigo também nesse esforço de levar o evangelho até os confins da terra. Posso contar com vocês? Basicamente é isso. Mas para fundamentar este pedido de parceria missionária, ele descreve estes pontos e estes versículos que nós estamos conhecendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, versículo de número 14.
Para que uma igreja tenha uma atuação ministerial intencional, que é o tema que nós estamos trabalhando, é preciso que ela seja capaz, primeiro, de reconhecer os operosos frutos da graça divina no seu próprio meio. Olhar para si e ver, com olhares de gratidão, o que Deus já tem feito em seu meio. Olha como ele descreve isso, versículo número 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu sei, eu estou certo, pelas informações que já recebi a respeito de vocês, que vocês já receberam muitos frutos da graça de Deus. Está explícito na vida de vocês. O que eu ouvi sobre vocês me faz perceber que a mão de Deus está em vosso meio. E a evidência, ele apresenta 3 frutos desta graça. Quais são? Dá uma olhada aí. Estou certo a respeito de vocês que estáis possuídos de bondade. Primeiro. Segundo, cheios de todo entendimento. E terceiro, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O que está a dizer Paulo aqui? Ele está falando basicamente o seguinte: a graça de Deus pelo Evangelho alcançou vocês e transformou vocês de pecadores e egoístas em pessoas que têm disposição do bem para o outro, cheios de toda bondade. Isso é natural no ser humano? Não, não é. O natural no ser humano é ser egoísta. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é? Quando a coisa está difícil, primeiro eu vou pensar no meu, cada qual que cuida do seu. Uma evidência de que estes pecadores romanos foram alcançados pela graça é que agora há no coração deles bondade abundante. Consegue olhar para outras pessoas com um desejo, uma inclinação de querer o bem do outro e não o seu em primeiro lugar. Não é exatamente isso o cumprimento da lei dos profetas, como disse o Senhor Jesus: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Segunda característica dos crentes de Roma, qual é? Cheios de todo entendimento. Vejam, essas pessoas não eram apenas pessoas bondosas, que às vezes nós dizemos, são pessoas piedosas, numa espécie de elogio jocosamente irônico para alguns, né? A gente fala, você viu fulano como uma pessoa, ele é muito piedoso. Às vezes se usa de uma maneira irônica, você é tão bonzinho, não tem isso também? Fulano está namorando com Beltrano, ele é um rapaz tão bonzinho. A gente vê assim, tem um coração tão puro, mas é meio bobinho, né? A gente olha muitas vezes para falar dessa maneira. Só que Paulo diz o seguinte: vocês estão cheios de bondade, mas estão também cheios de todo entendimento. Imagina que coisa boa, que 2 características maravilhosas na vida de uma pessoa: um coração bom, desejoso do bem do outro, uma mente cheia da verdade de Deus, madura, capaz de entender as verdades, de conhecer a verdade do Senhor para a sua vida, de discernir o certo do errado, de saber interpretar as coisas, cheios de todo entendimento. Nós ouvimos pela manhã um pouco que esse era o objetivo do ministério apostólico, não foi isso mesmo? Ele dizendo para Tito, completa para que as pessoas sejam cheias de entendimento. E aqui ele está dizendo, vocês são. Mas ainda havia uma terceira virtude, que ele diz, aptos para admoestardes uns aos outros. Cristãos, com coração bom para com os outros, com a mente cheia da verdade de Deus, capaz de interpretar e com disposição de serviço, capaz de aconselhar um ao outro. Olha, eu estou vendo que você está passando por essa situação, lembra do que a Bíblia diz nesse texto? O que você acha que a palavra indica sobre essa situação na sua vida? Gente, quando eu leio isso aqui, sabe o que eu fico pensando? Na minha experiência pastoral, onde tem uma igreja dessa para eu me apresentar para ser pastor? Uma igreja em que as pessoas têm um coração bom, têm a mente cheia da palavra e disposição para o serviço? Desculpem a linguagem de mercado, é o sonho de consumo de todo pastor. Não é verdade? Você olhar assim, porque por um lado você tem uns crentes que são ovelhas e agem meio feito cabrito, não é tão bonzinho assim. Dá umas mordidinhas aqui, umas cabeçadas acolá. Tem outros que são bonzinhos, mas não entendem nada. Dizem, pastor, eu estou fazendo uma corrente de oração, 7 semanas, de não sei o quê. Eu digo, meu Deus, ainda não entendeu as coisas, né? E outros que dizem, eu gosto tanto de ver o seu sermão, vivo convidando pessoas para cá, mas nunca sei falar nada. A pessoa faz uma pergunta, eu digo, lembra o meu pastor? Eu vou passar o WhatsApp dele para você ligar. E a pessoa é incapaz de usar esta verdade. Agora os crentes de Roma, Paulo diz, quando eu olho para vocês, eu vejo essas evidências da graça. Irmãos queridos, pensemos em nós. O que vocês são capazes de discernir do que Deus já lhes deu? Aqui, Igreja Só Lhe Deu Glória. O que você pode discernir com um coração grato? Uma igreja que queira ser fiel a Deus tem que ser capaz de reconhecer o que Deus já fez em seu meio. Não por narcisismo, mas para que o nosso coração se encha de uma verdade chamada gratidão. Senhor, Tua graça tem trabalhado em nosso meio.
nós temos uma liturgia sóbria, nós temos uma exposição bíblica séria da tua palavra, nós temos amor para com o Senhor, desejo de te servir. Isso são frutos da graça de Deus na nossa própria vida. Se nós queremos servir a Deus com saúde, nós temos que ser capazes de reconhecer os operosos frutos da graça divina em nosso meio. Segunda característica: para que uma igreja seja atuante ministerialmente de maneira intencional, ela precisa atentar também à totalidade do chamado de Deus para glorificá-lo. Versículos 15 e 16. Olha como Paulo descreve. Primeira palavrinha do versículo 15. Qual é? Entretanto. Lembra das aulas de português, de gramática? Conjunção adversativa. Ou seja, vem ideia contrária aí. Se ele elogiou no capítulo 14, agora ele está dizendo, vocês já viram o que vocês têm de bom? Agora é preciso ver o que é que não está bom, o que não está legal na sua vida, o que não está legal na igreja de Roma. Eu vejo e reconheço que Deus já fez na sua vida. Mas acabou? Não, não acabou. Nós precisamos ser capazes de reconhecer o que Deus já fez em nós, mas devemos ter em mente o todo de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser especialistas em algumas coisas e negligentes em outras que diz, deixa para outros essa tarefa, deixa para outros. Nós somos bons nisso aqui e basta. Paulo então diz, olha, tudo isso vocês já receberam, entretanto, ou porém, todavia, eu preciso alertar vocês sobre coisas que não estão aparecendo ainda na vida de vocês. Olha como ele descreve. Vos escrevi em parte mais ousadamente, porque vai chamar a atenção agora, precisa uma certa ousadia, não é? Como para vos trazer de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Olha o preâmbulo todo que ele está fazendo aqui para dizer. Ele diz, entretanto, vou tocar em pontos que vocês não estão enxergando. E não estou fazendo porque eu sou melhor do que vocês, porque eu sou um cara duro, chato, que gosta de bater, chicotear, sou ranzinza, nada disso. Ele diz, estou fazendo isso pelo chamado de Deus, de ministro de Cristo, pelo dever diante de Deus, de exortá-los, de chamá-los a atenção sobre aquilo que vocês precisam melhorar. De algo que é mais amplo e que ainda não está sendo experimentado. Recordar vocês de coisas que vocês estão se esquecendo. Não é assim na vida de todos nós? Tem coisas que nós sempre nos lembramos e tem coisas que nós sempre nos esquecemos. Essa minha voinha, que está lá em Campina Grande, me dizia quando eu era pequeno o seguinte, Raimundinho, meu filho, se você tiver convicção de uma coisa, lute por ela. Enfrente quem quer que seja, até o Papa. Aquelas coisas bem do interior, né? E isso eu sempre lembrei. E ela dizia o segundo recado, mas se você gritar, você perde a razão. Isso eu sempre me esquecia. Então, era preciso ser lembrado de coisas que eram esquecidas. Paulo está dizendo, vocês têm essas coisas boas, mas tem coisas que vocês estão se esquecendo. E há muitos na nossa vida que a gente esquece, não é nem que não saiba. Você diz, mas eu me esqueço. Como é que ele descreve aqui? Ele termina dizendo, anunciar o Evangelho de Deus de modo que a oferta deles, dos gentios, porque ele é ministro de Cristo Jesus entre os gentios, seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo basicamente? Sabe o que é? Ele está dizendo o seguinte, crentes de Roma, vocês estão fazendo o dever de casa muito bem. Vocês têm bondade, vocês têm conhecimento da palavra, vocês trabalham, atuam entre vocês. O dever de casa, entre as quatro paredes, está jóia. Mas vocês estão com um olhar cego para a tarefa fora de casa. Vocês estão adorando a Deus aqui em Roma, mas Deus ainda não recebeu o louvor, a doxologia e a adoração de outros lugares que vocês deveriam estar engajados nessa tarefa também. Estava esquecendo. É fácil esquecer disso? É. E será mais fácil esquecer quanto melhor a gente estiver se sentindo na igreja. É tão bom esse lugar, a adoração é boa, a palavra é boa, vamos fazer 3 trilhas e ficar aqui, Senhor. Aí Jesus diz, olha, não é bem assim. E quando eles descem da montanha, tem um encapetado lá embaixo para enfrentar. Ninguém gosta de ficar enfrentando encapetado, né? Endemoniado, capiroto, coisa ruim. Tem muitos adjetivos, né? A verdade é que a gente prefere o gostoso da montanha. E Paulo está dizendo, eu preciso lembrar vocês que há tarefas que custam.
mas que vocês são chamados. Mas ele apresenta de uma maneira belíssima, que, como diz John Piper no livro Alegre-se os Povos, não há motivo mais nobre para fazer as missões do que o engajamento na tarefa de ver Deus recebendo louvor e adoração onde ainda não lhe é tributado. Esse desejo de ver Deus sendo reconhecido e adorado de outros povos estava sendo desconhecido pela parte dos crentes romanos, talvez porque eles estavam na própria cidade de Roma, talvez por essa característica desse etnocentrismo próprio de cidades desenvolvidas, que cresceram, que prosperaram e que se acham meio que o centro do mundo. Como alguém disse, tem uma cidade aí que acha que é o centro do universo. Eu não vou dizer o nome para não ofender os meus conterrâneos, não é? Peraí, você não é o centro do universo. Tem um mundo aí afora que há de entregar a Deus também louvor e adoração. E vocês estão esquecendo, pensando apenas em vocês mesmos. Um recado duro de ser dado, mas necessário para a igreja de Roma. Isso me faz lembrar quando, depois que os meus filhos saíram de casa, conversando com Davi, permita, Davi, vou usar você, nem sempre os filhos gostam, né? Filho de pastor às vezes sofre com isso, né? O pastor dá exemplo dos filhos. E ele falando de algumas lutas e desafios lá no Instituto Sol de Glória, de Evangelidade, discípulo, eu nunca fiz isso, como é que faz? Aí eu falei para você o quê? Meu filho, me perdoe. Eu fui negligente, né? Em treinar no evangelismo, no discipulado, estava tão focado na vida da igreja, e Deus, para me quebrar, tira o meu filho de casa e vá aprender com o outro o que você não aprendeu com seu pai. Diferente, né, do pastor de vocês, que eu cheguei lá em Belo Horizonte, ele dirigia acampamento, dirigia a mocidade, fazia tudo e fazia bem feito, né? Colocava lá e a gente estava aprendendo. E eu tive que fazer, fiz para isso, eu vou tentar melhorar com os mais novos que ainda estão comigo aqui. Então veja, irmãos, não é fácil nós olharmos para aquilo que nós temos nos esquecido, mas nós temos na nossa vida de olhar não só aquilo que nós gostamos e preferimos, mas toda a vontade de Deus para a nossa vida. Aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Nós precisamos fazer uma avaliação sincera da nossa própria atuação agora. Paulo olha para a igreja de Roma, para o reino de Deus, e diz, vocês têm essas virtudes, mas o todo de Deus inclui algumas coisas que vocês não estão desenvolvendo. Para os outros, é muito fácil criticar o outro, não é? Olha para o outro, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo outro, a igreja... Muitas vezes a gente ouve o crente que vem com aquela ladainha, né? A igreja não visita, não evangeliza, não conhece doutrina, não faz isso. Então, peraí, vamos mudar um pouco o foco? Vamos fazer uma autoavaliação? Como é que eu estou? O que é que eu tenho feito individualmente, a partir de mim? Paulo faz isso nos versículos 17 a 19. Ele diz assim, eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O que é que nós vemos aqui? Nós aprendemos de Paulo, para que a gente seja eficaz na atuação ministerial, é preciso ver as virtudes que Deus já nos deu, é preciso nós enxergarmos o todo de Deus, e é preciso, sincera e humildemente, diante de Deus, saber fazer uma avaliação de qual tem sido nossa contribuição. Verdadeiramente eu tenho contribuído para o reino de Deus de que forma? O que tenho feito até agora? O que eu posso fazer mais? O que tenho feito? Você é capaz de fazer essa avaliação de sua própria vida? Que contribuição você, como cristão, tem dado ao reino de Deus? Você é capaz de fazer essa avaliação para a sua família? Que contribuição nós, como família, temos dado para o reino de Deus? Você é capaz de fazer essa avaliação como igreja? Que contribuição, como congregação, nós temos dado ao reino de Deus? Paulo olha e diz, eu tenho um chamado da parte de Deus e tenho me esforçado para cumpri-lo. E tenho pregado o Evangelho desde Jerusalém, circunvizinhança, até ao Ilírico. Sabe onde é o Ilírico hoje? Albânia, onde nós servimos como missionários. Na cidadezinha litorânea, mais perto de Tirana, em Dures, tem uma indicação que diz aqui pregou o Evangelho, primeiramente, o apóstolo Paulo. Imagina que privilégio. Um pedaço de terra que ele chegou lá. Só que naquela época era outra realidade, eram povos pagãos que estavam lá. Pregou o Evangelho cresceu, a região do Ilírico, que envolve o norte da Albânia e o sul de Montenegro, se tornou majoritariamente cristã, não nos dias de Paulo, mas nos séculos seguintes. Depois de alguns séculos mais,
Os turcos otomanos vão crescendo, ultrapassam o Estreito de Bósforo, crescem pela região dos Balcãs e islamizam toda aquela região. E o povo albanês se torna muçulmano na sua maioria. E gerações depois, começa a chegar missionários para re-evangelizar uma terra que tinha sido cristianizada, depois islamizada e agora re-evangelizada. E assim é. O ponto que nós temos que fazer é uma autoavaliação para dizer qual tem sido a minha contribuição e cooperar onde se precisa mais. Esta compreensão que Paulo tinha. E aqui eu chego ao quarto ponto. Nós devemos nos esforçar por equilibrar os esforços ministeriais com zelo. Onde estão as frentes de trabalho da igreja? Onde nós precisamos trabalhar para sermos fiéis a Deus? Trabalhar mais onde necessita mais. Versículos 20 e 21, ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O que nós vemos aqui é uma das declarações mais claras e explícitas da Bíblia do que é a vocação missionária por excelência. E neste sentido, distinguindo-se um pouco da vocação pastoral. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que aquele que operou em Pedro eficazmente o ministério da circuncisão, operou eficazmente em mim o ministério da incircuncisão. Na prática significa o quê? Deus chamou Pedro para falar do Messias, Jesus como Messias, aos filhos da aliança, aos judeus e sua descendência. E nesse sentido, fazendo um paralelo para hoje, nós diríamos que seria o cuidado dos filhos da aliança. Essencialmente, um trabalho pastoral, ok? É evangelista, sim, porque você não pode negligenciar a própria casa. E Paulo diz, e para mim, a ênfase e a evidência é os que estão de fora da aliança, os gentios que nada conhecem. Trocando em miúdos, para nós podemos dizer o trabalho, primeiro, com uma vertente pastoral, cuidar da família da fé, daqueles que já têm fé, e o trabalho de ênfase missionária é buscar aqueles que ainda não têm e que estão do lado de fora. Preste atenção. A igreja cristã precisa manter esses dois esforços em equilíbrio. Quando você conversa com alguns grupos cristãos por aí, você ouve um discurso fortemente marcado pela necessidade da evangelização. O mundo precisa de Jesus, vamos evangelizar. E você visita algumas igrejas, parece que só falam o evangelho para a conversão dos pecadores e não tem instrução para alimentar, para amadurecer. É tudo, aceite Jesus, se arrependa, aceite Jesus, se arrependa. Todo domingo, uma mensagem mais básica de evangelização. E fica toda uma geração de cristãos com pouca capacidade de discernir a vontade de Deus para as outras áreas da vida, de relacionar com trabalho, com família, com fé, com política, com tudo mais, porque não está sendo alimentado no todo, só pensando na evangelização. Quando eu estive em Suzano, algumas vezes as pessoas disseram, pastor, você fala demais em missões, está trabalhando demais, porque na minha compreensão, aquele momento, aquela congregação precisava se despertar para este outro lado, uma vez que tinha um excelente trabalho de cuidado que já tinha sido começado por outros pastores que foram antes de mim mesmo. Eu entendia que faltava esta visão. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que estão profundamente focadas dentro de si. Comunidades que se reúnem semana após semana, mês após mês, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentarem, mas que não demonstram nenhum tipo de sensibilidade em espalhar esta mensagem para além do lugar onde eles já estão estabelecidos. Se estabeleceram numa certa zona de conforto. Está bem aqui a vida, a religião é quase que um consumo de um produto religioso que você vem fazer, não é? O que Paulo está dizendo? Ele, como vocação missionária, ele diz, eu me esforço conscientemente para levar o evangelho onde ele ainda não foi anunciado, onde Cristo não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Para nós como igreja, o que nos resulta aqui? Irmãos queridos, vocês são, em uma certa medida, um trabalho missionário. Uma igreja nova, crescente, já com um número bom, mas com desafios ainda até se consolidar como igreja. É verdade, são. Mas isso não significa dizer que vocês não têm oportunidades e privilégios também de serem uma igreja de força missionária. Alegrou-me o coração ouvir o pastor de vocês hoje de manhã dizendo, nós queremos ser desde o início uma igreja com sensibilidade missionária. É precisamente isso que Paulo está fazendo na igreja de Roma.
Ele diz, há um trabalho já muito bem feito dentro de vocês, há aspectos que ainda falta concluir, eu tenho me esforçado por fazer um certo trabalho, como consciência de que toda a vontade de Deus deve ser experimentada e conhecida, e o Senhor conhecido de todo o mundo. Para concluir, irmãos, podemos dizer que o que Paulo está falando aqui é: vamos manter e consolidar a obra de Deus onde ela já foi iniciada, mas nos esforçar conscientemente para que ela se expanda, não apenas onde nós estamos, mas até os confins da terra, no bairro onde ela está, na cidade, no estado, no país e em outras partes do mundo também. Para isso é preciso termos o coração grato por tudo aquilo que nós já recebemos da parte de Deus. O que vocês têm recebido da parte de Deus? Expresse isso em gratidão. Isso é curioso porque, como pastor, eu tenho percebido pessoas que têm um olhar extremamente crítico para com a própria igreja. Você conhece alguém assim? Você vai conversar, ela sempre sabe dizer rapidamente, velozmente, tudo que está esquisito na igreja. Ai, falta isso, falta aquilo outro. Peraí, será que nós estamos em um ambiente em que não há nada que a gente diga, Senhor, obrigado. Obrigado pela pregação da palavra, obrigado pela ministração correta dos mandamentos, eu te rendo graças pelo louvor e por aí vai. Na verdade, é preciso ter o coração grato para que haja saúde espiritual, mas é preciso também ter uma visão geral do que a palavra de Deus nos chama. E isso, irmãos, verdadeiramente vai nos incomodar em uma certa medida, porque nenhum de nós consegue cobrir tudo que Deus chama. Por que dominicalmente nós temos um momento para a confissão de pecados? Não é para simplesmente cumprir uma tabela litúrgica, não é verdade? É porque realmente nós não conseguimos fazer tudo. Mas precisamos estar conscientes disso para domingo após domingo dizer, Senhor, me falta isso, falhei nesse ponto, me perdoe, mas me dê graça, poder e instrução para que eu cresça mais no teu conhecimento e no teu serviço, domingo após domingo. E é preciso também uma disposição para ser usado por Deus, onde se faz necessária a obra do Senhor. Lembrem-se, Deus se revela a pecadores para reconciliá-los consigo mesmo e neles ser glorificado através da vida de outros pecadores em quem esta restauração está acontecendo. Você não pode ficar esperando crescer espiritualmente para um dia começar a evangelizar ou falar para os outros. O que você já conhece de Cristo, compartilhe. Eu costumava dizer, quando estava pastoreando aqui no Brasil, o seguinte: você é salvo? Perguntando para a igreja. Você é salvo em Jesus Cristo? Responda na sua mente isso. Não precisa responder em alta voz, não. Então você creu no Evangelho e foi suficiente para salvar a sua vida, não é? O resultado é, a resposta óbvia, sim. Ora, se você creu na mensagem do Evangelho que foi suficiente para salvar a sua vida, o que você já sabe é suficiente para salvar a vida de outra pessoa também. Compartilhe o que você já sabe. Em outras palavras, compartilhe o que você já recebeu. Entregue um pouco. Nem que seja como aquele menino que tinha só 2 pãezinhos e 5 peixinhos e disse, olha, é isso que eu tenho, porque Deus é capaz de fazer um milagre com isso que tem. Já fez na sua vida, salvou sua própria alma, será Ele capaz também de fazer na vida de outros tantos. Que Deus nos dê graça para percebermos a realidade em que estamos na nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa cidade, nossos amigos, nossa igreja, nossos ministérios e em tudo buscarmos cumprir a vontade de Deus para que Deus seja glorificado na totalidade da nossa existência. Vamos orar ao Senhor, curva a sua mente e vamos falar com Deus nesse instante. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e Te adoramos nesta noite. Te rendemos graças pelo Teu Evangelho, que é o Teu poder para a salvação daqueles que creem. Te rendemos graças pela Tua presença gloriosa e graciosa. Te rendemos graças pela Tua fidelidade, a certeza que nós temos de que Tu cumpres a Tua palavra, que estás em nosso meio, que governas o universo e cuidas da Tua igreja, que expandes o Teu reino, que estás conosco como Teu povo. Te louvamos por tudo isso. Te louvamos, Senhor, por este trabalho, por esta congregação, a Igreja Presbiteriana Sólida e Deu Glória. Te louvamos, Senhor, particularmente te louvo e te agradeço pela vida do reverendo Lugero Neto, a quem reencontrei nestes dias. Pai bendito, te louvamos e te agradecemos pelas famílias que aqui congregam.
pelas gerações representadas, desde os mais novos aos mais idosos, Senhor Deus. Pessoas alcançadas pela Tua graça, famílias alcançadas pela Tua graça. Te louvamos pela disposição e o desejo de muitos de instruírem os seus filhos mais proximamente em tudo, nas instruções harmonizadas com a fé, no dia a dia, na educação. Te louvamos, Senhor Deus, pelo desejo do estabelecimento de uma igreja solidamente firmada na Tua palavra, numa adoração centrada em Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque nada disso seria possível se a Tua graça não tivesse aberto os nossos olhos para a nossa própria miséria, nossa própria dependência de Ti e a suficiência do Teu amor e do Teu poder revelados em Cristo Jesus. Somos imperfeitos e falhos, temos um desafio grandioso diante de nós, mas não estamos entregues à nossa própria sorte. Te louvamos pela Tua companhia, pela companhia gloriosa e graciosa do Teu Espírito Consolador, que é também o capacitador da vida da igreja para o bom testemunho cristão e para a santificação. E suplicamos a Ti, Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis colaboradores na obra que Tu estás realizando, porque tem sido do Teu agrado te utilizares da vida de pecadores a quem salvaste para salvar outros pecadores que ainda não foram alcançados. Pedimos a graça da fidelidade neste exercício, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.